Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pedimos ao Senhor que conceda-nos o arrependimento e rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê graça para vivermos em santidade diante de Ti e diante dos homens, para que possamos, ó Pai, em santidade, levar o Teu Evangelho para todas as pessoas, sem envergonhar a Cristo, sem envergonhar a Tua Igreja. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra a palavra de Deus comigo em Efésios capítulo 5. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quantas coisas o apóstolo Paulo não diz aqui que tem relação com os nossos dias. Lendo aqui esse texto, o Senhor falou profundamente ao meu coração. Agora veja o que diz ali o versículo de número 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Vamos louvar ao Senhor agora com hinos e cânticos espirituais. Louve ao Senhor com todo o seu coração. De Jesus, o Rei dos Reis, leve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo em Jesus.
você também vencer com Ele, amém? Todas as tribos, povos e raças, todos serão julgados por Jesus. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 inimigos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Esta parte é fácil, hein? La, 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 la. Nós somos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Meus irmãos, para a mensagem de hoje, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. O tema dessa noite será "Tende bom ânimo". Esse é o tema da nossa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai querido, nós te louvamos por esta palavra e rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações por meio dela, que o teu Espírito traga edificação e bom ânimo à tua igreja. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é viva e verdadeira. Jesus nunca nos enganou dizendo que ser cristão seria um mar de rosas. Pelo contrário, a Bíblia nos adverte de que este mundo é um mundo tenebroso e como cristãos estamos aqui numa batalha espiritual. A esperança do cristão está no retorno de Cristo Jesus, quando o reino de Deus se manifestará completamente e veremos todos os planos de Deus, todos os propósitos de Deus concretizados para o seu povo. O reino de Deus será consumado na vinda de Jesus Cristo, na sua segunda vinda. Até lá, nós passaremos por aflições. Então vejamos o que Jesus Cristo disse aqui aos seus discípulos. Em primeiro lugar, ele disse:
no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. Jesus não disse isso aos incrédulos, que também passam por aflições. Ele disse isso aos seus 12 discípulos. Ele disse essas palavras no momento da última ceia, no momento da última refeição que ele estava tendo ali com os seus discípulos no cenáculo. Jesus sabia que após a sua partida, os discípulos enfrentariam aflições sobre aflições. Diferente dos profetas que dizem o tempo todo é só vitória, e também dizem paz, paz, quando não há paz. Por diversas vezes, Jesus advertiu os seus discípulos acerca das provações e acerca dos sofrimentos. Jesus disse aos discípulos que eles seriam odiados neste mundo. Odiados porque o sistema deste mundo é um sistema podre, mergulhado na corrupção. E todos aqueles que se levantam contra a corrupção, todos aqueles que se levantam contra o sistema pecaminoso deste mundo, são odiados pelo mundo. Todos aqueles que se levantam para ser sal e luz neste mundo de trevas, neste mundo tenebroso, são odiados pelo sistema pecaminoso deste mundo. Todos aqueles que não se conformam com esse século, mas buscam uma transformação, uma renovação da sua mente, segundo Cristo, são odiados por esse mundo. Jesus advertiu os seus discípulos acerca deste ódio do mundo para com eles. E Jesus disse aos discípulos que as perseguições, que as injúrias, que as calúnias eram um sinal de bem-aventurança para eles. Você pode ver isso depois em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Se há uma coisa que devemos ter certeza neste mundo, é que nele enfrentaremos aflições. Uma corrente chamada Teologia da Prosperidade ensinou a alguns cristãos que o fiel sempre irá prosperar, prosperar e prosperar. E que se vier alguma enfermidade, não devemos aceitar, devemos rejeitar completamente, e Deus irá curar a todos. Essa teologia fez com que muitos pensassem que eram super crentes. Mas quando temos esse tipo de pensamento, quando alimentamos essa teologia errônea, quando vêm as provações, não suportamos. Não há nenhum problema com a prosperidade e cremos que Deus faz curas e milagres. Porém, essa não é a única verdade na Escritura. Uma verdade acima das demais é a da soberania de Deus. E como cristãos, devemos estar submissos a Deus. Devemos nos colocar debaixo da sua soberania e deixar então que Ele conduza a nossa vida e a nossa história. Ele é quem deve determinar e quem determina os tempos de prosperidade, bem como os tempos de coronavírus. Então, em primeiro lugar, Jesus disse aos seus discípulos que neste mundo eles passariam por aflições. Mas em segundo lugar, Jesus disse aos seus discípulos: tende bom ânimo. Quando Jesus falou sobre as aflições, ele não tinha a intenção de deixar os discípulos assustados ou com medo. Sua intenção era preparar os discípulos para a realidade e para que, preparados, eles reagissem com bom ânimo quando as provações aparecessem, quando as provações da fé surgissem. Veja o início do versículo. Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Meus irmãos, tudo que Jesus nos disse, ele disse para que tenhamos paz nele. E de fato é somente nele que é possível encontrar a paz. Ele é o príncipe da paz. Fora de Cristo toda paz é enganosa. Como os discípulos de Jesus, ou como discípulos de Jesus, devemos aprender a ter paz nele. Essa paz acontece pela fé, que se apropria da confiança de que o nosso Deus é soberano. Nossa paz é pela fé. Nossa paz é pela união com Cristo. Estamos unidos a Jesus pelo batismo e Ele jamais nos abandonará.
é somente com essa paz e confiança que iremos reagir às aflições com bom ânimo. E o que é bom ânimo? Uma pessoa que tem bom ânimo, tem coragem, tem forças para vencer o dia, tem uma energia que vem de Deus, que o capacita a vencer as provações. De fato, meus irmãos, o bom ânimo só é encontrado em Deus porque é nele e no seu poder que o seu povo se fortalece. É na sua palavra que nós encontramos alimento e é nas orações que nos aconchegamos ao colo de Deus. Jesus disse isso outras vezes. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 9, versículo 22, a cura da mulher hemorrágica, uma mulher que há muito tempo vinha tendo hemorragias e que já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos. Essa mulher vem e toca nas vestes de Jesus, porque ela dizia, se eu ao menos tocar nas suas vestes, serei curada. E de fato ela foi curada. E Jesus disse a esta mulher, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Alegre-se, anime-se. A tua fé te curou. Em Marcos capítulo 6, versículo 50, nós vemos os discípulos no meio do mar lutando contra uma tempestade. Quando de repente Jesus vem andando por sobre o mar. Eles pensaram num primeiro momento que Jesus era um fantasma, confundiram Jesus com um fantasma. Mas Jesus então disse aos seus discípulos, tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo, não tenho medo. Queridos, a palavra de Deus nos chama a termos bom ânimo. Devemos ter bom ânimo e devemos ter bom ânimo pela fé. O cristão deve viver pela fé. É pela fé que nos fortalecemos, é pela fé que renovamos o bom ânimo dia após dia no Senhor. Então, em primeiro lugar, Jesus disse aos seus discípulos que nesse mundo eles passariam por aflições. Em segundo lugar, Jesus disse aos seus discípulos, tende bom ânimo. E por fim, ele lhes disse, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Veja ali o versículo 33, mais uma vez, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse isso. Ele disse que venceu o mundo antes de ser crucificado e antes de ter ressuscitado. Ele disse isso antes de ter que enfrentar a mais terrível de todas as batalhas que ele enfrentou, que foi a cruz. Ele disse isso durante a última refeição. Vemos então que ele disse, eu venci o mundo, na certeza de que o Pai não falharia com ele. Neste mundo, entre outras coisas, Jesus foi tentado, incompreendido, injuriado, injustiçado, perseguido, caluniado, surrado, cuspido, humilhado, pendurado numa cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, subiu aos céus e agora está à direita de Deus. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele venceu o mundo. Meus irmãos, creia nisso. Jesus venceu o mundo. E por que ele venceu o mundo? Concluindo, no mundo nós passamos por aflições, como todas as pessoas. Nossa fé não tira as aflições da vida, mas a fé nos dá a certeza de que venceremos. Com fé e tomando o escudo da fé, embraçando o escudo da fé, poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, não somente alguns, mas apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. É preciso ter bom ânimo.
Como você reage às provas? Como temos encarado esses dias de Covid-19? Meus irmãos, precisamos ter bom ânimo, precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, precisamos trazer ao coração aquilo que nos dá esperança, e nos dá esperança o fato de que Jesus venceu o mundo. O mundo é o inimigo vencido. Jesus disse: eu venci o mundo, este mundo já foi julgado, o inimigo mundo já foi derrotado. É por isso que nós podemos vencê-lo, porque ele já foi vencido. É por isso que nós devemos nos animar. Em Jesus, somos mais do que vencedores. Jesus venceu para que nos identifiquemos com ele. Ele venceu para que nele sejamos mais do que vencedores. E, de fato, nele somos mais do que vencedores. Meus irmãos, esses dias de quarentena são dias difíceis, dias de aflições, mas a palavra de Deus já havia nos advertido a respeito de dias assim. Mas eu quero dizer a você que tome posse de bom ânimo. Tome posse de bom ânimo. Quando cada novo dia começar, não murmure, não reclame, mas volte o seu coração para aquilo que dá esperança. Encha o seu coração de bom ânimo, porque Jesus já venceu esse mundo. Se ele suportou as aflições, nós também podemos suportar, porque estamos nele. Em nós não há forças, mas em Cristo temos forças. Em Cristo e no Senhor nos fortalecemos. Coloque o seu coração agora diante de Deus. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, tudo que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou para nos encorajar, para que tenhamos paz nele. E Pai, nós rogamos ao Senhor que nestes dias o Senhor nos dê paz no Teu Filho. Rogamos, Pai, que o Senhor dê ao Teu povo bom ânimo. Pai querido, o que estiver afligindo o Teu povo, quais sejam os problemas, ó Deus, quais sejam as adversidades, as provações, nós rogamos ao Senhor que o Senhor dê bom ânimo ao Teu povo, que a alegria do Senhor esteja sobre o Teu povo, que o Teu povo, ó Deus, olhando para as Tuas promessas, renove-se, anime-se para a glória do Teu nome. Pai bendito, ensina o Teu povo a olhar para Jesus e a perceber que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o hino e logo após nós estaremos trazendo a bênção do Senhor. Chamando já, marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar, cumprindo ordem santa do bom Salvador. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real avante. Sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Levemos luz aos povos e nações pagãs que vivem longe além do imenso mar,
Oh, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem no teu dever cumprir. A todos faze a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar. E até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que tua vida, amigo, seja sempre
que o sol